Como hoje nós vamos falar sobre o orfanato da senhorita Peregrine para crianças peculiares, eu vou fazer uma mágica. Tcharam! Ahá! Ah, viu? Enfim, o orfanato da senhorita Peregrine para crianças peculiares. Esse é o final do livro já. Eu já li e terminei com esse título, né? Porque é gigante o título do livro. Mas é esse aqui. E não é de terror o livro. Embora a capa parecer. faça essa sugestão, né? A capa super sugere que ele seja um livro de terror. Mas não é. Não julgue o livro pela capa. Quando eu vi esse livro que você me falou, eu falei, ai meu Deus, eu acho que é zoeira, acho que é de terror e ela tá usando da minha cara. Mas não era. Enfim, é tipo um romance. É um romance. Ficção. De ficção. Não é de terror. E fantasia. E fantasia. Muita e peculiaridades. Fantasia. Muita peculiaridade, gente. É o seguinte, o Mas Grayson, eu até né? fiquei, rapidinho, eu até achei que a capa brasileira pudesse ser mais estranha do que a capa americana, né? Fiquei meio assim, falei, poxa vida. Mas aí eu fui olhar a capa original da americana, é tão estranha quanto, também parece de terror. É. E o Ransom Briggs, o autor do livro, na verdade, ele ia fazer um livro só com fotografias. Fotografias que ele tinha pego de alguns colecionadores. E aí o editor do livro dele falou assim: escuta, por que você não escreve usa essas fotografias para contar uma história? E vou lá. E isso é bem bacana no livro, porque tipo assim, Tem várias bizarras. fotografias. E as fotografias são bizarras. E tipo assim, as fotografias são de verdade. Óbvio, tá? As que têm peculiaridades, coisas estranhas, tipo uma menina levitando, foram trabalhadas no Photoshop, obviamente. Não, é porque tem umas fotos que são muito antigas, então aquelas montagens de recortar e colar filme por cima do outro pra revelar. Mas eu li que tem montagem de Photoshop. Ah, tem? Tem. Perdão, gente. Eu não li. Eu tava lendo sobre o livro. E eu li que as fotos, elas realmente existem, tipo, são de pessoas que resistiram. Tipo, naquela época, não é uma produção de agora pra parecer foto antiga. São fotos antigas mesmo, mas trabalhadas para elas terem alguns efeitos que o livro pede, como é uma história de ficção. E no final do livro ele tem o nome das pessoas, das pessoas que têm essas fotografias na coleção. Aí ele coloca a foto tal da coleção de fulano. Aí no final tem lá. A quem pertencem as fotos. Super bacana. Então, tipo, falando assim do corpo do livro, isso é bem bacana, porque você vai lendo a história e vai vendo essas fotos estranhas, bizarras e legais e tipo, vai estimulando um pouco também da história. Sim. Basicamente, isso aqui... Ah, super legal. Esse livro está sendo filmado. Chegou gente. Quem será? Ai, meu Deus, isso é tão peculiar. Cadê As o meu livro? fotografias. Matheus, você pegou o livro. Coisa interessante que esse livro está sendo filmado. Ele vai virar um filme. Ei, adivinha quem tá fazendo o filme? Quem tá dirigindo? Quem? Não que eu gosto dessa pessoa. Mas é o Tim Burton. Eu gosto. Sério? Da direção. Eu gosto da direção dele em Alice no País das Maravilhas. É que eu acho que o Tim Burton faz um tempo que não acerta. Não. Então, em breve, teremos o filme O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. No cinema. Toda a história começa quando ele era criança. E o avô dele contava sobre um orfanato que ele tinha vivido, que ficava na Inglaterra... Na época da guerra. Numa ilha da Inglaterra, na época da Segunda Guerra Mundial. Isso. E que as crianças lá... E o avô dele contava essas coisas, que as crianças, elas tinham habilidades, assim, peculiares. Era como se fosse a casa do professor Xavier, sabe? Uma levitava, outra tinha fogo, outra era invisível. Um soltava abelhas pela boca, assim. Enfim... Outra era muito forte. Exatamente, era disso que se tratava. E o avô dele contava pra ele essas histórias quando ele era criança. E aí contava pra ele que, tipo, nos lugares
que eles tinham... as crianças ficavam nesse orfanato, escondidas, protegidas pela senhorita Peregrine, que ela virava uma ave, por causa dos monstros. Sim. E... eu esqueci o que eu ia falar. Mas enfim, a história toda começa com o avô dele, que o avô dele, ele mostrava pra ele, quando ele era criança, as fotografias. As fotografias desse lugar, dessas crianças. E ele acreditava piamente nisso. E ele acreditava que ele um dia ia viver aventuras semelhantes à do avô dele quando ele crescesse. Só que aí ele cresceu. Só que aí ele foi crescendo e aí ele olhava as fotos do avô dele e ele achava que aquelas fotos eram montagem. E pra ele o avô dele começou a ser um mentiroso, um charlatão. E a família falava pra ele que o avô tava louco. E ele achava ridículo o avô continuar insistindo que aquelas histórias daquele lugar, daquelas crianças, era verdade. Até porque ele já não era mais uma criança. Ele já não era mais uma criança. E aí os pais falavam que como o avô tinha vivido a guerra e tal, ele tinha essas coisas. E os monstros, na verdade, eram os nazistas. Então eles foram falando assim pro Jacob, quando ele foi crescendo, pra explicar por que o avô contava aquelas histórias. E o avô era judeu, o avô dele, né? A família do Jacob era uma família de judeus. E o avô dele sofreu muito na guerra. Ele foi pra esse orfanato, mandaram ele pro orfanato assim, pra protegê-lo. E os pais, ele perdeu os pais na guerra, né? O avô do Jacob. Enfim. Aí, o que acontece... Né? Abraham. Eles chamam de Abe. E o que acontece com o Abraham, o avô do Jacob, logo no começo do livro, é que ele morre. Morreu. E é aí que a família começa a achar que o Jacob tá com problemas. Sim. E porque o Jacob jura que o que matou o avô dele foi um monstro. E a família fala que ele tá vendo coisa, que ele tá biruta, tá igual o avô. E o que acontece? Pra onde que o Jacob vai? Pra ilha onde fica o orfanato, encorajado pelo psicólogo dele, porque talvez isso faça bem a ele, pra ele ver que aquilo é tudo mentira, que aquilo não passa de fantasia, que ele tava sofrendo de um transtorno pós-traumático. E aí, o que o Jacob encontra na ilha? Uma casa vazia, abandonada, sem ninguém. Que é o orfanato. Que está todo bombardeado. E daí pra frente eu não vou contar pra vocês o que acontece. Porque ele fica muito tempo, né? E aí ele entra nesse conflito. Se isso é ou não é verdade. Se as coisas existem ou não. Se ele tá louco ou não. Se o avô falou a verdade ou não. Ele vai ficar num conflito muito grande um bom pedaço do livro, né? E aí muita coisa vai acontecer. Até ele descobrir a verdade. Se realmente existe alguma coisa ou se é só da cabeça dele. Exatamente. Bom, eu gostei muito do livro, gostei da história. Achei bem bacana o jeito como a história vai encaminhando. Óbvio, é ficcioso tal e tudo mais. Mas é bem legal a gente acompanhando a descoberta do Jacob. Não, tá certo? Não sei, nunca ouvi a palavra, é diferente só. Enfim, se tiver errado, eu acabei de inventar. É um neologismo se tiver errado. Eu acho legal como a gente vai vendo essa transformação e as descobertas do Jacob junto com ele. A gente vai acompanhando isso. E parece que ele cresce, dá uma amadurecida na ilha, né? Sim. Quando ele tá lá. E eu acho isso legal. E acho legal a gente acompanhando essa transição que ele sofre. E eu gosto muito do final. Muito. Eu ganhei a continuação da Tal. Só que em inglês, porque ela ainda não tem em português a continuação. Mas, mesmo assim, parece ser bem bacana e eu tô louca pra ler. Chama Hollow City. Aí eu vou descobrir sobre o que é o livro. De qualquer jeito, também não é a intenção falar dele neste vídeo. Mas é bem a continuação. Tipo, é assim, pelo que eu li, da sinopse e tal. Bem quando termina esse aqui, é onde vai começar o outro. Que a gente espera. A gente vai ver o acompanhamento e o que tá acontecendo agora no outro livro. Eu já não gostei tanto do livro como a Mary gostou. Confesso. Eu achei... Não sei, é o primeiro livro do Ransom, né?
não que seja ruim, assim, mas eu já não... Sei lá, eu achei que ele enrolou demais pra desenvolver uma história. É uma história que ela poderia ter sido... Contada em menos páginas. Exatamente, tem muito... Tá, com isso eu concordo. Tem muita enrolação, assim. Eu acho que tem algumas coisas que ficaram bem superficiais, assim, bem Ele podia rasas. ter chegado onde ele queria com menos palavras. Assim, tem umas... Lá pro final do livro, tem um momento, assim, que me irritou muito o personagem do Jacob. Aliás, tem alguns momentos que o personagem do Jacob, assim, eu fico muito irritada com ele, sabe? Porque tem alguns momentos que ele tem uma coragem, assim, que... Sobrenatural. E em outros momentos que não são nem tão assustadores ou nem tão, assim, tensos quanto outros momentos que ele viveu, ele fica mais covarde, sabe? Eu não entendi muito bem isso. Tem alguns momentos que, assim, são muito enrolados, sabe? Eu acho que por ser um autor, talvez, assim, estreante, né? Tem algumas coisas, assim, que ficaram meio a desejar, assim. Então, o livro não foi... não sei se eu fui com muita expectativa para o livro, mas também não foi tanto que eu esperava. E o pior que fui eu, a primeira de nós duas aqui, eu fui a primeira pessoa que viu o livro. Não comprei, falei pra Mary desse livro, porque eu li o prefácio do livro e eu achei bem bacana, assim, falei pra Mary do livro, falei, eu acho que deve ser um livro legal pra ler. E eu peguei ele porque você olha a capa, você acha que é um livro de terror, né? E a capa, assim, me despertou curiosidade. Depois eu ganhei o livro, nem comprei, nem precisei comprar. Aí eu li. E aí eu confesso que eu já não... Assim, não me envolvi tanto. Eu acho também que tem um pouco de, tipo, como eu tava esperando que podia ser uma história legal, mas sei lá, não sei, porque ninguém leu. Eu tô pegando assim, né? Ela leu o prefácio, mas beleza. Eu não fui esperando, assim, nada do livro. Só que depois que eu li, eu falei demais do livro. Então ela foi esperando alguma coisa a mais que eu. Óbvio, quando um livro é muito bom, mesmo que você crie expectativas, você não vai se decepcionar, porque o livro é realmente muito fantástico. Mas talvez esse seja um livro para não ir com muita expectativa para cima dele. Principalmente, eu acho que por causa disso da narração, eu concordo. Ele enrola na narração. Até o Jacob chegar a descobrir se ele tá louco ou não, se aquilo é verdade ou não, eu acho que demorou demais. Chegou uma hora que eu fiquei, poxa vida, será que ele não vai descobrir nunca o que tá acontecendo aqui? Exatamente. Mas depois, parece que depois que ele descobre, a história dá uma deslanchada, né? Depois que ele consegue descobrir o que tá acontecendo mesmo, aí a história parece que dá uma deslanchada melhor. Tipo, ela vai num passo mais agradável. É uma historinha legal, assim, mas eu não achei nada demais, assim. Mas fiquem à vontade para ler e tirar as conclusões de vocês. E as fotos, assim, eu tenho que admitir que elas funcionam muito bem com a história, assim. É muito legal. Isso acho que dá uma... Deixa a história um pouco mais interessante. O ponto alto do livro são as fotografias. E você fica assim olhando, às vezes eu fiz isso pelo menos. Eu espiava a foto que tinha pra frente e ficava esperando que horas que ele ia explicar que foto era aquela. Tipo, exatamente. Você olha um pouquinho e fala, ai, cadê? Que foto que é essa? Em que ela tá se encaixando aqui? Tim Burton trabalhar direitinho, consegue fazer um filme super bacana. Filme legal. Acho que pode dar um bom filme, porque filme não tem tempo pra enrolação. Exatamente. Então eu acho que pode dar um filme muito legal. Sim. É isso que a gente achou do Orfanato da Senhorina Senhorina. O Orfanato da Senhorita Peregrine para crianças peculiares. É isso aí, pessoal. Bom, se vocês gostaram, clique em gostei aqui embaixo. Se inscreva aqui no Entre Linhas para ficar ligado nos próximos vídeos. Daqui a pouco a gente terá vídeo do nosso próximo colaborador. Matheus. E eu também vai ter um vídeo meu. Vídeos solos. Um vídeo solo meu falando sobre... Terá mais vídeos solos, né? Alguns livros que eu li, assim, que a Mary não leu, que só eu li. Pra vocês também acompanharem as minhas leituras que eu achar, né? Que eu acharem interessante. É porque eu tenho mais de uma personalidade. Você é pluralidade, né? Exatamente.
Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!